Muito bem, meus irmãos, uma bênção estar com vocês. Vamos para o Salmo de número 13. Abram as suas Bíblias, por favor, para o Salmo de número 13. Porque hoje nós vamos falar quando Deus parece distante. Salmo de número 13. Vamos ler as nossas Bíblias. Todo salmo, toda a Bíblia é sempre preciosa, mas em alguns momentos das nossas vidas parece que nós temos alguns versículos, alguns capítulos da Bíblia que parecem ser mais especiais. E esse é um daqueles que nos momentos onde nós estamos angustiados, onde nós estamos aflitos, ele se mostra o refrigério de Deus quanto às nossas aflições. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma ao sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Muito bem, vamos orar. Nós pedimos, ó Deus, a sua direção sobre nossas vidas, usando o Espírito Santo do Senhor a dirigir-nos cada dia, mas principalmente no coração daqueles que sofrem, naqueles cujo sentimento muitas vezes é que o Senhor está distante. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos nos seus propósitos, ajuda-nos a aplicar as nossas vidas em nos regozijar naquilo que o Senhor tem permitido. Usa a sua palavra, usa o seu servo para transmitir com integridade aquilo que é a vontade do Senhor. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, momentos de angústia todos nós já passamos. E como igreja eu disse hoje a vocês, e não é segredo, que novamente nós estamos sendo dirigidos por Deus a aplicar as nossas orações em prol de um bem maior na vida de um dos membros da nossa igreja. Mas por vezes nós oramos, e aparentemente parece que Deus não tem ouvido as nossas orações. Parece que quanto mais a gente clama, parece que mais Deus se faz distante. E não só distante, mas às vezes até mesmo ausente, silencioso, mesmo quando nós derramamos os nossos corações em oração. O Salmo 13 vai nos levar na jornada de Davi, mesmo sendo um salmo pequeno, aonde ele vai da angústia até a confiança. Davi, ele começa com um coração desesperado, os primeiros versículos, ele se sente abandonado por Deus, mas ele termina louvando ao Senhor por aquilo que ele é. Então, meus irmãos, isso ensina para nós que a verdadeira espiritualidade não ignora a nossa dor, mas nos ensina a confiar nos propósitos de Deus. Recentemente, nós ficamos aí tratando algumas semanas na escola dominical sobre a soberania de Deus. E quando nós falamos sobre a soberania de Deus, nós precisamos entender que todas as coisas estão debaixo da permissão do Senhor.
Então as nossas orações, e nós cremos nisso, que elas são poderosas para mover a mão de Deus. Mas e quando Deus, de alguma maneira, simplesmente não quer atentar aquilo que nós temos orado? Existe um quadro que muitas vezes nós não entendemos. Como cristãos, é necessário que às vezes nós entendamos que a nossa vida, ela não se limita ao agora. Existem certas situações que elas vão ser compreendidas lá no futuro, ou às vezes nem mesmo elas serão compreendidas de alguma forma. Então, como cristãos, a nossa vida ela vai ser sempre um exercício aonde nós devemos confiar no propósito de Deus sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias. Então, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês, de maneira breve, de maneira simples, 3 passos que Davi aqui nos ensina, de como nós devemos e podemos agir quando Deus se parece distante. Primeiramente, meus irmãos, nós vemos aqui nos versos 1 e 2 sobre a angústia da distância de Deus. Ele fala: ó Senhor, até quando te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi, o grande Davi, ele se sentiu abandonado por Deus. O homem chamado segundo o coração de Deus, ele se sentiu abandonado por Deus. E nós vemos nos Salmos que ele sempre foi verdadeiro nas suas palavras. Então, não há, meus irmãos, problema se nós chegarmos diante de Deus e derramarmos o nosso coração diante de Deus e falar: Senhor, eu estou orando, mas parece que o Senhor não está me respondendo. Eu estou falando, eu estou clamando, eu estou buscando ao Senhor, mas a resposta que eu tenho é o silêncio. E isso muitas vezes ocorre nas nossas vidas. Então aqui nós vemos que ele expressa a sua dor, e aqui não tem nenhum tipo de filtro. Ele fala realmente, abertamente: Senhor, eu estou me sentindo abandonado. E ainda, meus irmãos, é importante entender que mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele passou por crises espirituais profundas. Veja 1 Samuel capítulo 13, verso 14. 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Então, meus irmãos, isso vai mostrar para nós que até mesmo os homens que são próximos de Deus, eles passam por crises profundas. Vamos lá, 1 Samuel, eu chegarei ali, verso 13 e 14. Alguém leia para nós, por favor, para a gente ganhar tempo. 1 Samuel 13, 14, pessoal. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Ele já tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui, Deus estava dizendo sobre Davi para Saul. Então Deus já tinha dito que Davi seria o homem segundo o seu coração, que dirigiria o povo de Deus. Só que os salmos, eles são uma coletânea de vários momentos da vida de Davi. Tanto momentos de alegria, quanto momentos de aflição e dor. Então é importante nós entendermos, tirarmos da nossa mente que servir ao Senhor será uma vida de facilidades, será uma vida onde os problemas se resolverão num passe de mágica, que as nossas orações, elas sempre serão ouvidas por Deus. Meus irmãos, a vida cristã, ela é uma vida de fé. Quando nós aprendemos, ou estamos aprendendo, sobre Hebreus capítulo 11, mostra que até mesmo os grandes homens e mulheres de Deus que já pisaram nesse mundo, eles
sofreram. Então por que nós não sofreríamos? Por que nós somos diferentes ou nos achamos diferentes pelo simples fato de que nós servimos ao Senhor? Será que vir à igreja ou procurar viver uma vida cristã digna do Senhor faz de nós imerecedores de sofrimento? De maneira alguma. Porque quando nós estudamos sobre o sofrimento, nós estudamos que o sofrimento é a melhor maneira que Deus usa para que possamos testemunhar a nossa fé. Então, meus irmãos, até mesmo a situação que nós nos encontramos desesperados, isso faz parte do plano de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, também nós temos Jó. Vá para Jó, capítulo 23, verso de número 8. Ô João, pega um copinho com água para mim, por favor. Jó, capítulo 23, verso de número 8. Outra pessoa, por favor, vai para Lamentações, capítulo 3, verso de número 8. Então, Jó 23, 8 e Lamentações 3, 8. Bem fácil de lembrar aí. Quem pode ler para nós Jó 23, 8? Obrigado. Eu esqueci minha pequena garrafa. Jó 23, 8. Alguém pode ler para nós aí? Adianto, ali não está. Se todo para trás, não o percebo. Em outra versão vai dizer o seguinte: se vou para o leste, ele não está lá. Se vou para o oeste, não o encontro. Jó é que estava falando sobre isso. O homem que Deus usou como exemplo diante do diabo, que era um homem de integridade. Então, dentro das suas dificuldades, ele sentiu o vazio da presença de Deus. Lamentações 3:8. Então, meus irmãos, em outra versão vai dizer o seguinte: chamarei a Deus e ele não me responderá. Meus irmãos, é importante nós entendermos. Ser cristão e servir a Deus com fidelidade e integridade não é sinônimo de que nós não seremos provados. Não é sinônimo de que nós não sofreremos. Muitas vezes nós oramos e ainda assim nós vamos sentir o vazio da falta de resposta de Deus. Também, meus irmãos, parece que muitas vezes nós oramos, a nossa oração bate no teto e volta. É o sentimento que muitas vezes nós temos. Então, a primeira lição que Davi ele ensina aqui, e eu vou ler novamente, volta lá para o Salmo de número 13. A primeira lição que nós vemos aqui, Davi ele começa dizendo o seguinte: até quando, Senhor? Então, qual que é a primeira lição que nós podemos aprender, meus irmãos? Segundo essa primeira frase de Davi, nós não podemos guardar a nossa dor para nós mesmos. Nós precisamos levá-la até Deus. Porque mesmo no seu sentimento de vazio, ele orou. Não adianta, Deus não está me ouvindo, então eu vou deixar de orar. Esse é o pior problema. Então a primeira lição que nós aprendemos é levar as nossas dores diante de Deus. Então, Deus ele não se ofende com a nossa honestidade. Deus ele não se ofende com um coração honesto. Não é faltar com respeito diante de Deus, mas é ser claro: Senhor, eu estou orando, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Olha o Salmo de número 62, verso de número 8. Eu lerei: confiai nele, ó povo, em todo
tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Esse é um daqueles versículos importantes a serem anotados, para que nós possamos lembrar nos nossos momentos de dificuldade. Então, novamente, o salmista está deixando claro em quem nós devemos colocar a nossa confiança. O salmista deixa claro o que nós devemos fazer, derramar perante ele o nosso coração. E ele deixa claro quem é Deus para o cristão. Deus é o nosso refúgio. Então, as nossas angústias, nós devemos levá-las para Deus. Meus irmãos, em segundo lugar, nós vemos aqui no verso 3 e 4, voltando ali para o Salmo 13. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Se primeiramente Davi, ele demonstra a sua angústia da distância de Deus, em segundo lugar, ele clama a Deus por uma resposta. Nós vemos, meus irmãos, que ele não se conformava com a dor, ele não ficava quieto no canto dele, sentindo aquela dor da distância de Deus. Ele clamava, ele buscava. Por quê? Porque ele sabia que somente Deus poderia trazer luz à sua escuridão. Quem é que pode mudar, meus irmãos, o rumo das nossas vidas? Quem é que pode fazer claro quando tudo se parece escuro? É Deus. Então não há outra, ou não há outro em quem nós podemos confiar, e nós precisamos sempre clamar, cada dia. Quando nós vemos, e você não precisa abrir, mas Mateus 27, 46, Jesus, quando estava na cruz, ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? O Salvador do mundo sentiu a ausência de Deus. No seu momento mais sombrio, ele ainda buscou a Deus. Também, meus irmãos, Ana, a mãe de Samuel, ela orou com lágrimas no templo e Deus ouviu. 1 Samuel 1,10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então aqui nós temos dois exemplos. O próprio Salvador, que no seu momento de maior dor, ele clamou ao Senhor. Nós temos Ana, que no seu momento de maior desespero, ela clamou ao Senhor. E Deus, meus irmãos, fez a sua vontade nas vidas de cada uma dessas pessoas. Então, quando Deus se parece distante, a nossa tendência é se afastar de Deus. Quando Deus parece distante, parece que a tendência nossa é deixar de orar, é enfraquecer a nossa fé. Quando, na verdade, a lição ela deve ser o oposto daquilo que muitas vezes nós fazemos. Por quê? Porque em muitos versículos nós entendemos que o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Por quê? O salmista, Davi, no Salmo 139, vai dizer que não existe lugar no mundo aonde nós podemos nos ausentar de Deus. Então, sempre Ele vai atender às nossas orações. O que vai acontecer é que nem sempre Ele vai dar a resposta no tempo esperado. Às vezes nós oramos por alguém que está no leito de morte. E muitas vezes Deus, Ele não permite que aquela pessoa possa viver. Muitas vezes nós oramos para Deus e Deus faz um milagre. E Ele permite que aquela pessoa, ela possa se recuperar. Nós temos exemplos próximos a nós. Pessoas que foram curadas por Deus. E pessoas que simplesmente Deus quis chamar para o lar celestial. Estava conversando recentemente com a minha mãe.
Vocês se lembram, ano passado, meu sobrinho, ele foi chamado para um lar celestial, 7 anos de idade. E aí, meus irmãos, na nossa conversa, a grande frase foi o seguinte: será que se Deus desse para o Samuel a escolha de ficar aqui ou de estar na presença de Deus, qual seria a escolha dele? O que vocês acham? Se você dá um cristão a escolha, olha, você quer estar aqui no céu ou você quer estar na terra? As pessoas que estão lá, de maneira alguma elas querem estar entre nós. Porque elas sabem que um dia elas nos encontrarão. E todos aqueles que estão lá já sofreram aquilo que ainda nós sofremos. Nós sofremos a dor da ausência. Mas para o cristão, a morte é um até breve. Quando nós colocarmos isso na nossa mente, meus irmãos, isso vai aquecer os nossos corações. Entendendo que dentro do propósito de Deus, todas as coisas, elas andam conforme o seu propósito. Me lembro que quando eu vi a minha querida avó, entubada, ela teve um AVC, ela não estava consciente. Mesmo que eu a amava, eu preferia que aquele sofrimento, ele acabasse. E Deus fez a vontade dele. Ele levou ela para o lar celestial. Sinto saudade? Muita. Mas vai ter um dia que nós vamos nos encontrar e não vai ter mais momentos de despedida, porque nós estaremos para sempre juntos. Então, meus irmãos queridos, o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Em vez de desistir, nós devemos orar mais ainda. Nós devemos clamar mais ao Senhor. É talvez naquele momento que nós paramos por alguns segundos, levar a nossa oração diante de Deus. Senhor, faz a sua vontade. Mostra o seu milagre, Senhor. Mostra o seu poder na vida dos nossos irmãos, na minha vida. Usa a minha vida, que eu possa ser o testemunho da tua graça. Faz o teu milagre na vida do nosso irmão Oséias, na vida da sua família. Que o poder do Senhor seja visto através daquilo que o Senhor permitir. Porque em qualquer lugar que nós estejamos, meus irmãos, é a vontade de Deus que nós possamos ser bênçãos. A Bíblia vai nos chamar de sal e luz, ou seja, aonde quer que nós estejamos, é o momento para nós fazermos a diferença. Então, a oração não é a nossa última opção, presta bem atenção. A oração não é a nossa última opção, mas é a primeira resposta. É aquilo que nós devemos fazer imediatamente. Eu vou tentar fazer de tudo o que eu posso e lá no final eu vou orar. Não, está errado. A primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Orar, clamar ao Senhor pela sua vontade. Então, meus irmãos, importante que essa semana, hoje talvez, pegue um tempo onde você vai estar só, seja no seu carro, na sua casa, e ore ao Senhor. Clame ao Senhor para que através da sua vida, ou a vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, o poder de Deus possa ser visto naquilo que Ele quiser. Deus, Ele não deixará de ser poderoso se Ele escolher levar um de nós para a eternidade. Pelo contrário, dentro do plano perfeito, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Se nós vimos, meus irmãos, ou nós já vimos, a angústia da distância de Deus, o clamor pela resposta de Deus, nós vamos ver em quinto lugar, ou em terceiro lugar, a confiança na fidelidade de Deus. Veja o verso 5 e 6 do capítulo 13. A palavra de Deus vai dizer: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aqui, meus irmãos,
nós entendemos. Davi, ele não recebeu nenhuma resposta. Ele não disse aqui no Salmo 13 que Deus havia respondido. Só que ele tomou uma decisão que mudou tudo. Ele escolheu confiar. Ele colocou seu coração diante de Deus. Sentiu-se abandonado, mas posteriormente, ele escolheu confiar em Deus. Ele disse isso: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E no começo do verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Olha, meus queridos, quando Paulo e Silas estavam presos, o que eles estavam fazendo? Lá em Atos 16, eles estavam cantando. Eu nunca estive preso e pretendo nunca estar. Mas nos momentos assim, meus irmãos, é importante nós adorarmos a Deus. Eles estavam numa situação difícil. Mesmo machucados e presos, eles escolheram louvar ao Senhor. Então, dentro dessa perspectiva, meus irmãos, a nossa fé, ela não pode ser baseada naquilo que nós sentimos, mas naquilo que nós confiamos de Deus e quem Deus é. Quem Deus é para você? Será que Deus é só um sentimento? Será que Deus só é bom quando Ele faz as coisas que nós queremos? Então nós não podemos crer naquilo que nós sentimos de Deus. Mas nós precisamos crer naquilo que Ele significa para cada um de nós. Essa é uma lição importante. Por quê? Porque Deus é fiel, meus irmãos. Mesmo quando nós não entendemos os propósitos que Ele tem nas vidas de cada um de nós. Eu duvido que todos nós que estamos aqui, algum de nós vai chegar aos 101 anos como Dona Irene. Duvido muito. Alguns de nós aí talvez não vamos chegar nem aos 60 anos. Mas eu estou dizendo isso para vocês porque será que Deus ele é mais bondoso com a Dona Irene do que qualquer um de nós? Não, meus irmãos. A bondade de Deus não se mede pelos anos que nós estamos aqui. A bondade de Deus, ela é demonstrada por aquilo que Ele faz nas nossas vidas e como nós podemos testemunhar de Cristo para outros. Como tudo aquilo que Ele já planejou. É um exemplo para que outras pessoas possam ver o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, Deus é fiel mesmo quando nós não entendemos os seus planos. Quando nos lembramos da bondade de Deus no passado, encontramos forças para confiar no presente. Eu pergunto a todos vocês, todos nós aqui que confiamos em Deus e cremos no Senhor como nosso Salvador, em algum momento da nossa vida no passado, Deus se fez ausente? Nós não vimos a fidelidade de Deus, então por que agora Deus vai nos abandonar? Então, se nós temos o testemunho da fidelidade de Deus, nós precisamos crer que Ele continuará fazendo a sua vontade. Então, quais são as histórias de fidelidade que nós temos? Eu estava dizendo para o Jorge, disse para algumas pessoas, né? Na nossa viagem de São Paulo para cá, eu já devo ter viajado de carro para São Paulo sem nenhum exagero, umas 30 vezes. Porque são 17 anos que nós estamos aqui. E aí já teve anos que nós já fomos 1 ou 2 vezes para São Paulo. Pela primeira vez nós pegamos uma chuva torrencial. Nós pegamos aí 500 quilômetros, sem exagero, de chuva torrencial. Eu olhei ali no celular, tinha uma célula de chuva muito forte. E era chuva torrencial. E sabe, meus irmãos, em alguns momentos parecia que a gente não conseguiria andar, mas mesmo a nossa viagem tendo demorado muito mais do que os outros anos, foram 18 horas que nós levamos de São Paulo para cá, nós chegamos aqui, sem cair em nenhum buraco, não tivemos nenhum problema. Se Deus quisesse, meus irmãos, aconteceriam várias situações, mas
aqui estamos nós podendo testemunhar da bondade de Deus. E mesmo se Deus tivesse permitido alguma coisa, meus irmãos, estaria dentro do plano dele. Eu posso lhes dizer, na segunda-feira da semana passada, nós pretendíamos ir a Taubaté, interior de São Paulo, para visitar familiares meus. Mas naquele dia minha mãe acordou muito mal. Então nós não fomos, nós acabamos indo a tia da Tati, que foi aquela cujo filho faleceu recentemente lá em Osasco. Aí você fala, tá, por que isso é importante? Porque nós íamos na tia da Tati na terça-feira. E na terça-feira à tarde aconteceu um acidente seríssimo na rodovia que vai para lá. E bloqueou a rodovia por horas a fio. Deus não permitiu. Talvez nós poderíamos estar naquela situação do acidente, ou talvez nós poderíamos ter perdido horas parado no trânsito. Deus não permitiu. Quando eu vi aquela situação, meus irmãos, no meu pensamento eu agradeci a Deus. Olha, que bênção que a gente foi na segunda-feira. Então, dentro das perspectivas divinas, meus irmãos, Deus sabe o que Ele faz. Deus entende o que é melhor para cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, para nós concluirmos essa noite, o Salmo 13 nos ensina que mesmo quando Deus parece distante, Ele ainda está trabalhando em nosso favor. Davi, ele nos mostra 3 passos para enfrentar esses momentos. Guarde isso na sua mente. Primeiramente, seja honesto em suas orações. Chegar diante de Deus e falar, olha, Senhor, eu estou orando e parece que o Senhor não está me respondendo. Isso não é você ser mal educado com Deus. Nós precisamos expressar aquilo que verdadeiramente há dentro do nosso coração. Em segundo lugar, nós não podemos desistir do agir de Deus sobre as nossas vidas. Cada momento que nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós queremos que Ele possa interagir naquela situação que nós levamos diante dele. Então nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar clamando a Deus pela resposta. E em terceiro lugar, é importante nós lembrarmos de tudo que Deus já fez por nós. Todas as coisas que Ele fez por nós. Da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Então, 3 passos importantes. Seja honesto nas suas orações. Não desiste de buscar a Deus. E lembra de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. São coisas importantes que nós vamos ver o agir de Deus, mesmo quando os nossos ouvidos ou quando os nossos olhos não conseguem contemplar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu quero desafiar todos vocês, meus irmãos. Eu disse hoje pela manhã que nós, como igreja, estamos passando por mais uma situação difícil. Nós já passamos por várias. Nós temos visto como Deus tem agido favoravelmente, seja dando a sua graça nos momentos de dificuldade, fortalecendo aqueles que estão passando por momentos difíceis. Ou até mesmo, meus irmãos, quando Deus tem feito os milagres que muitas vezes nós temos orado. Nós precisamos, mesmo diante da resposta que muitas vezes pode não vir no momento que nós queremos, nós precisamos confiar em Deus. Então, meu desafio é esse. Continua orando. Continua levando diante de Deus as suas petições, não só as suas, mas também a nossa igreja, o nosso irmão Oséias, a sua família, tantos outros irmãos que na nossa igreja estão passando por dificuldades. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão à nossa volta, filhos, netos, parentes que ainda não têm Cristo, que precisam do poder de Deus sobre suas vidas. Então, coisas para orar nós temos muitos. Nós precisamos realmente clamar ao Senhor mesmo quando não parece que Ele tem respondido às nossas orações. Então, vamos escolher louvar ao Senhor, como Davi. Ele confiou na graça de Deus. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Amém, meus irmãos?
Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Te pedimos, Senhor Deus, o teu milagre na vida do nosso irmão Oséias. Mesmo que os nossos olhos não contemplem, ó Deus, a situação que o Senhor tem permitido ou o propósito do Senhor nessas questões, nós somos falhos, nós somos pequenos, ó Deus, na nossa fé. E nós oramos pela cura do irmão. Mas se não for a sua vontade, dê a sua graça a ele, a sua família, a nós. Para que nós possamos confiar sempre em seus propósitos, mas também, ó Deus, cada um aqui essa noite tem as suas lutas, as suas dificuldades. O Senhor conhece aquilo que nós temos passado, o Senhor conhece os nossos corações. Então, ó Deus, eu sei que o Senhor não desistiu de nós porque nós estamos aqui ainda. Então faz o teu milagre, Senhor Deus. Cura, salva, protege os teus filhos, o teu povo e aqueles que nós temos colocado também diante do Senhor. Faz a tua obra nas nossas vidas e que possamos confiar em ti cada dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.